Olá, sejam bem-vindos a mais um Sobre Humanas, o programa que leva até você temas que se destacam nas pesquisas das ciências humanas e sociais. E hoje nós vamos falar sobre os discursos das propagandas publicitárias com celebridades. Quem vai conversar com a gente, a nossa entrevistada, é Chemila Paiva, não é isso? Chemila, seja bem-vinda. Obrigada, Sara. É um prazer ter você aqui. Você foi estudante do curso de Comunicação Social daqui da UERN, né? Publicidade e Propaganda, e atualmente é professora também do curso. Exato. Então eu quero que você fale um pouquinho mais aí pra gente sobre a sua pesquisa. Você, no caso, analisou propagandas publicitárias. Que propagandas foram essas? Sara, obrigada. Eu tenho o maior prazer em participar desse projeto, né, do Sobre Humanas, que faz com que o conhecimento produzido dentro da universidade chegue onde efetivamente ele deve estar, que é na sociedade em geral. E o tema da minha pesquisa, como você disse, é uma análise discursiva, né, das propagandas publicitárias, especificamente as televisivas, né, e eu trato da contemporaneidade e do que eu chamo de repaginação da fama, né. Eu faço, baseada na análise do discurso de orientação francesa, eu traço algumas análises, né, faço algumas observações na construção discursiva, né, dessas peças publicitárias, que tem como porta-voz de seus produtos e serviços uma celebridade ou uma subcelebridade, né, há essa diferenciação no texto da pesquisa, e aí figuras que estão no ápice de suas carreiras ou mais relegadas ao ostracismo, né, como porta-vozes desses produtos e desses serviços, mas numa colocação diferente do que eu costumeiramente via, né. Agora elas saem daquele pedestal da fama, né, figuras que seriam então inalcançáveis, modelos, e aí você usaria esses produtos ou faria uso desse serviço numa tentativa de se aproximar desse ideal, né, que é materializado, personificado nessas celebridades, e agora é uma nova colocação. Essa celebridade ainda como porta-voz, como figura central dentro dessa construção discursiva, mas digna de compadecimento ou de humor. Então, esse discurso faz com que essas personalidades, elas suscitem o humor, né? Ou que elas sejam dignas de uma espécie de dó, de pena, né? E aí, no exemplo rápido para situar as pessoas, exemplificar, né, com o tema, uma das propagandas que eu analiso é de uma empresa de telefonia com o Rubinho Barrichello, e que aí ele está com aquele que ficou conhecido como o Ruivinho da Vivo, né, o garoto propaganda da marca, e Rubinho tira uma foto e tenta postar nas redes sociais, e essa foto demora muito para carregar. Então ele olha para o Ruivinho da Vivo e diz assim, essa conexão está muito lenta, e ironicamente o Ruivinho olha para ele e fala, de lentidão você entende, né? Então essa celebridade, ela não é vista daquela forma que a gente via até então, né? Como um exemplo, como um ideal que eu quero alcançar, né? É uma relação muito mais de identificação, né, do que de projeção com essa figura. Sim, é uma tendência da publicidade se utilizar mesmo de celebridades para chegar ao público e se aproximar mais do público? Sim, as celebridades é uma estratégia que não é nova, né, na publicidade. A gente sabe que as marcas por si só, elas não existem, né? Então as celebridades se constituem-se no artifício para personificar essas marcas, personificar esses produtos que são inanimados, né? Então, o cliente, quando ele fecha uma campanha com sua agência, dá ok para uma campanha que tem uma celebridade como porta-voz, ele já sabe que vai gastar muito mais do que se não tivesse uma celebridade, né? Então, é uma tentativa de se aproximar do público e de dar vida a uma marca, de personificar essa marca, né? E aí, eu trago essas discussões dentro da pesquisa, né? Falo sobre o conceito de indústria cultural, né? Um conceito cunhado por dois teóricos, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, pertencentes à Escola de Frankfurt, e a gente vai ver que na indústria cultural é criada a ideia de um homem médio, né? Esse homem médio, ele tem um gosto médio.
Por que ele vem falar nesse homem médio, né, esses teóricos? Porque os conteúdos são mais facilmente recebidos, porque eu vou agradar uma média de pessoas, né? Então eu vou mapear esse homem médio com esse gosto médio, e aí mais do que produtos para pessoas, eu ouso dizer que há um momento em que você produz pessoas para receber esses produtos, né? E aí é uma barreira que a indústria cultural tenta ultrapassar, é um desafio que ela tem que ultrapassar, que é o fato de que você precisa vender exclusividade para esse homem médio. Porque eu, como consumidora, como uma consumidora contemporânea nas minhas relações de consumo, eu quero me sentir afagada pelo produto, afagada pelo serviço, eu quero me sentir única, né? Eu quero me sentir exclusiva. Então, como é que um mercado que me vê como um homem médio, de gosto mediano, vai me propor essa exclusividade, né? Esse é o grande desafio da indústria cultural, da cultura de massa, e eu trato sobre isso na minha pesquisa, vendo a materialidade dessas problemáticas na construção discursiva desses comerciais. Você falou aí, é um termo interessante, como é que você classifica celebridades de subcelebridades para trazer aqui para a temática o tema celebridade? O tema celebridade. Na verdade, a cultura da celebridade, aí é um teórico que eu trabalho que é o Rojek, né, o Chris Rojek, ele vem falar que a cultura da celebridade ela é muito potente, né? Então eu tenho aqui a cultura da celebridade e aqui eu tenho um outro pilar da minha pesquisa que é a mídia, né? Então eu tenho de fato que analisar essa relação que eu chamo de relação de retroalimentação e está dentro de um dos objetivos da minha pesquisa, né? Por quê? Porque eu tenho uma mídia que precisa de conteúdo e quem gera esse conteúdo é a celebridade, né? Eu tenho um público que quer performance, né? Que quer a intimidade dessas celebridades cada vez mais exposta, né? Então, como é que eu vou alinhar esses interesses, né? Como é que eu alinho o interesse de uma mídia que precisa da celebridade, porque essa celebridade produz conteúdo, e aí é importante dizer que essa celebridade ela passa por um processo de comoditização, né? Ela passa a se tornar cada vez mais semelhante a um produto, porque há os gurus das celebridades por trás das celebridades, né? E aí eu já alinho com o pensamento do Rojek novamente, que ele vem falar que existem 3 formas de um indivíduo tornar-se celebridade, né? Se ele nasce na família real, por exemplo, ele já é celebridade automaticamente, né? Ele nasceu numa família e ele é uma família muito conhecida, que atrai holofotes e por isso ele já é uma celebridade. Há também uma segunda forma de se tornar uma celebridade, que é um feito. Um feito na minha vida pessoal, um feito na minha vida profissional e que é dessa segunda forma que vem a maioria da colocação, que eu chamo a colocação anterior da celebridade nessas propagandas, que é a propaganda que a gente conhece como testemunhal. Então eu tenho um grande economista que é utilizado num comercial de um banco, por exemplo, que é a forma que eu vejo caindo em desuso. E eu tenho uma terceira forma, que são as celebridades que nascem do aparato midiático, né? A mídia como um dispositivo de visibilidade para essas pessoas. E aí o que acontece, a pesquisa vai me levando para essa observação, é que na contemporaneidade eu olho para essa terceira via de celebridade que vem do aparato midiático e eu me pergunto, eu tento desnaturalizar aquele indivíduo enquanto celebridade e eu me pergunto, quando ele começou a ser uma celebridade, né? Eu, enquanto ator social, passei a vê-lo como celebridade a partir de quando? E o autor, o Rojek, ele vem falar que a gente vai chegar na conclusão de que são os famosos por tautologia. São famosos porque apareceram muito na mídia e por aparecerem muito na mídia tornaram-se famosos, né? E esses são considerados celebridades ou subcelebridades? Celebridades ou subcelebridades. Por quê? Porque a gente tem um conceito que eu também trago já nesse momento da pesquisa, que é o conceito de sociedade líquida, de modernidade líquida, que é do Zygmunt Bauman, né? O Zygmunt Bauman é um prolífico sociólogo polonês e Bauman vai dizer que uma sociedade líquida moderna é uma sociedade em que os modos de agir dos sujeitos mudam mais rapidamente do que a concretização, né, daquilo em rotinas e em modos de ser e estar. Então todo mundo tem muito medo de ser pego tirando uma soneca,
digamos assim, e ser ultrapassado. Então, Sara, se eu tenho aqui objetivos que em algum momento é divergente, por quê? Porque a mídia precisa de conteúdo, o conteúdo é gerado por essas celebridades, né? Só que o público está ali no desejo de ver novidade, de ver novas performances, novas intimidades sendo expostas. Então, vai ter um momento que a mídia vai procurar a bola da vez, digamos assim, né? Está em ascensão. Em ascensão. E isso faz com que essa celebridade, que não tem uma grande carreira por trás, que não tem um histórico por trás, caia no ostracismo, o que já faz com que ela entre na categoria das subcelebridades, né? Interessante. Como é que você vê, Chemila, a contribuição da sua pesquisa para a sociedade, já que esse é realmente o grande objetivo, né, de quem pesquisa, é ver a contribuição lá na parte social? Sara, o que eu proponho nessa pesquisa, é óbvio que eu tentei alinhar aí alguns interesses meus, pessoais, mas eu sou da publicidade, é a minha formação, e eu ia para um mestrado que é um programa interdisciplinar em ciências sociais e humanas, né? Onde a gente leva de fato a interdisciplinaridade além do discurso, além da fala, né? E eu queria continuar na minha área, né? Até porque eu não procurei um problema de pesquisa, esse problema saltou aos meus olhos, essa nova colocação da celebridade de fato me inquietava e eu queria entender por que essa mudança, porque essa celebridade é colocada, é forjada como tão gente como a gente dentro dessa construção discursiva. E a contribuição para a sociedade, de forma bem objetiva, é porque através desse objeto, eu faço um estudo da contemporaneidade. Por quê? Porque o modo como a gente cultuou e cultua os heróis, as celebridades, né, os atores famosos, né, não foi a mesma forma. E o discurso é isso, o discurso ele é histórico. O sujeito do discurso é um sujeito histórico-linguístico, né, que passa ali por tensões entre a memória, entre o esquecimento, é um sujeito ideológico. Então, quando eu analiso a forma de enxergar essa celebridade na contemporaneidade, esse status de celebridade que é tão frágil, né, eu estou fazendo uma análise da contemporaneidade. Eu estou fazendo uma análise da nossa identidade enquanto receptores dos conteúdos midiáticos e eu estou fazendo uma análise da identidade também dessas figuras célebres, né? E a identidade, eu utilizo o conceito do Stuart Hall e Hall vem falar que a identidade é isso, são pontos de apego temporários a posições de sujeito, né? Então são pontos de apego mutáveis, temporários, a posições de sujeito que as práticas discursivas constroem para nós, né? Então, a gente vive em meio a práticas discursivas que a gente naturaliza todos os acontecimentos, dos mais corriqueiros da nossa rotina, até os mais específicos, a gente naturaliza e a gente toma como verdade absoluta. E isso acontece na formação das celebridades, do status de célebre e de famoso. Então, o que a minha pesquisa traz para a sociedade em geral, a importância é entender as características de sociabilidade e de formação de identidade na contemporaneidade. Muito obrigada pela sua participação, viu, Chemila? Parabéns pela sua pesquisa. Obrigada, Sara, eu que agradeço. Foi um prazer tê-la aqui. E se você também quiser acessar essa pesquisa, abre lá na página do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas, o endereço vai aparecer aí na sua tela. Se você quiser rever esse episódio e outros do Sobre Humanas, acesse youtube.com/URNTV. Uma ótima semana para você e até a próxima!